Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Marcos Vinícius Figueroa. A dupla ficou em apresentar o trabalho de Fisiologia Geral Comparada, intitulado Adaptação à Temperatura. Aclimatação, aclimatização dessa aclimatação. A gente precisa entender esses dois termos, no qual a gente vai entender melhor o trabalho no decorrer da apresentação. Quando eu me referi à aclimatização, eu estou me referindo à questão do animal no seu ambiente natural, onde ele vai passar pelos processos que estão ali na natureza, em que os processos fisiológicos vai estar se adaptando a todos os fatores. Já quando eu falar sobre a aclimatação, eu vou estar falando sobre o animal que está em laboratório, é, sendo submetido a temperaturas controladas, a vários fatores controlados. E isso vai fazer com que o animal ele seja aclimatado, porque não está acontecendo de forma natural. Dessa forma, a temperatura para cada animal não é fixa. Sabemos que em cada região do globo existem zonas tropicais diferentes, e essas zonas tropicais diferentes vai existir animais adaptados e de formas fisiológicas diferentes. E que essa adaptação em vários quesitos, elas têm ali, está ali, tem a ver com a questão da evolução e com a adaptação desses organismos. Mas o que eu vou tratar aqui é sobre temperatura letal. A temperatura letal, ela acaba aqui não sendo fixa para o animal. Um exemplo seria um peixe de uma região tropical que vive a 30 graus Celsius. Ele vive ali fisiologicamente bem, está ali passando pelas mudanças do ambiente, mas se ele for exposto gradativamente a outros fatores que influenciam a temperatura, ele pode sobreviver a uma temperatura mais alta. Um exemplo, 36 graus Celsius. Ele agora consegue chegar a essa temperatura. Pelo fato de que está ocorrendo algo no ambiente, ou por conta que ele também pode ter uma questão fisiológica que necessita, nesse caso ele migra para outras águas. E ele também pode ter uma taxa letal inferior. Se ele a 30 graus Celsius é o normal, 28 que é menos é o bastante. Se passar disso, se diminuir, ele chega a morrer. Assim, se passar da superior, ele chega a morrer, que é mais de 36. Então, isso seria o grau de adaptação para a temperatura letal. Cada organismo, no seu habitat, está ali evoluindo e se adaptando. E essa temperatura letal, ela vai influenciar. O trabalho, ele em si, ele vai tratar apenas da questão da temperatura. Mas existem outros fatores ambientais que vão estar influenciando ali o ambiente. A gente tem a própria temperatura, tem a umidade, tensão do oxigênio, tensão da água, índice de radiação. A gente também pode colocar como fator a poluição que entra aí nos dias de hoje. E são tudo fatores que estão ali no ambiente, influenciando diretamente essa taxa de aclimatação letal que estamos tratando nesse trabalho. Com isso, vamos falar sobre um pouco sobre as diferenças geográficas e ajustes sazonais. É sabido e conhecemos que cada região do globo possui uma biodiversidade enorme e essa biodiversidade ela está ali
ligada ao ambiente que cada um vive. E esse ambiente é o que faz com que todo o processo fisiológico do organismo esteja funcionando adaptado. Eu posso trazer aqui exemplos de peixes de água frias, no caso no Ártico. Eles são muito ativos em água fria e se a gente relaciona com peixes tropicais, eles não vão conseguir sobreviver a essas temperaturas frias. No caso, a gente tem peixes do Ártico, se chegar a 10 graus Celsius, ele chega a morrer. E existe outras espécies, se chegar a 20, e já é mais reduzido, ele vai chegar a morrer. Então, a gente está vendo aí uma tolerância limite superior. Do mesmo modo, a gente tem as espécies tropicais, que morrem se a temperatura chegar a 15 ou a 20. A gente vai ter aí uma diferença, dependendo de cada espécie, de cada gênero, que está aí sendo colocado como exemplo. Então, a tolerância pode mudar no período de reprodução. A tolerância limite não está só relacionada às mudanças climáticas, às mudanças de estações, mas sim à necessidade fisiológica do organismo. Um período de reprodução ou um período de desenvolvimento embrionário vai mudar. Como exemplo, eu posso trazer as baleias. As baleias, a gente sabe que nossa costa aqui, a costa brasileira, ela recebe as visitas de baleias, principalmente nos momentos onde elas estão em gestação, no desenvolvimento embrionário dessas baleias. E quando esse desenvolvimento está completo, elas migram novamente, seguindo o seu percurso, seguindo para a sua região natural, que muitas vezes é a região do Ártico, são as regiões mais frias, com as correntes marinhas mais frias. Enquanto as nossas correntes marinhas são aí correntes mornas, correntes tropicais. Isso seria um exemplo, desculpe, sobre a tolerância limite desses organismos. E como exemplo, eu quero trazer aqui a rã do gênero Rana. Essas rãs, elas possuem vários gêneros espalhados pelo norte dos Estados Unidos, especialmente ali no limite geográfico septentrional, que seria a região norte, pegando ali Alasca, Minnesota, dos Estados Unidos. E elas têm uma distribuição bem ampla nessa região, onde a gente pode observar algumas espécies aqui, como Sylvantica, Papis, Paulustris, Chlamydians, que pertencem a esse gênero, no caso. Aí eu quero que vocês observem o número 4, que é a Chlamydia. A Chlamydia, ela tem um limite superior a 35 graus Celsius. Esse é o limite superior de temperatura. E com seu período de reprodução, ali no segundo nome, a gente pode ver que é de 25 graus Celsius. Então, a gente já vê uma diferença que ela precisa, muitas vezes, migrar ali nas regiões para poder se reproduzir. Ou vai precisar de correntes marinhas com essa temperatura. Enquanto a segunda, no caso, essa é a número 4 é a maior, a gente pode ver a Sylvantica, que é a menor em relação a todas as outras, onde sua taxa de limite superior é de 20 graus e sua taxa reprodutiva é de 10 graus Celsius. Então, a gente já vê aí uma diferença enorme de temperatura para a reprodução, de 10, enquanto a clamídia é de 25. Dessa forma, também deve-se ressaltar que a rã do gênero Rana possui várias raças dentro dela, principalmente a Papnis.
E a PAPS possui, dentro dessas raças, muitas mudanças fisiológicas. Então, a Pinter, ela, ela está distribuída geograficamente em mais regiões, amplamente distribuída em mais regiões, mostrando que, pelo fato de ter raças que se adaptaram à necessidade que o ambiente estava ali impondo sobre elas, elas têm fisiologicamente estruturas diferentes e faz com que essa taxa de temperatura letal ela seja bem ampla e ela consiga ali abranger uma maior área geográfica. E isso é muito bom na questão adaptativa. E isso é uma questão adaptativa natural. Devemos lembrar aqui essa questão natural e que vai fazer toda a diferença para o organismo. Com isso, a gente pode partir agora para mudanças naturais e induzidas, que serão, desculpa, muito importantes para a gente entender a questão de lucro para cada espécie. No caso, a gente vai ter peixe, que esse peixe que você está vendo aí é o bagre cabeça de touro. É um peixe que ele sobrevive no inverno, mais ou menos a uma temperatura de 28 graus Celsius. Mas a temperatura letal é 36 graus Celsius. Isso é um exemplo de, de temperatura letal. Enquanto a gente vai ter também é, insetos lá da região do Alasca que vão estar com temperaturas que são muito mais extremas, só que mesmo assim eles conseguem sobreviver. No caso aqui, alguns tipos de besouros lá do Alasca, eles morrem se o congelamento for a menos 6,6 graus Celsius. Então, já é extremo, é muito extremo. Então, chegou nesse limite de temperatura, eles morrem. Só que no inverno, se o inverno não for tão rigoroso, eles podem a menos 35 graus Celsius sobreviver. E menos 35 graus Celsius é uma temperatura muito extrema, mas eles conseguem sobreviver a tal ponto que eles podem ser congelados e mesmo assim estar vivo quando o descongelamento acontecer. Dessa forma, quando a gente fala de mudanças naturais induzidas, a questão está na adaptação e sobrevivência. Quando eu tenho mudanças naturais, que seria nada mais que a aclimatização, eu vou ter a diferenciação filogenética. Essa diferenciação filogenética é o que vai contribuir para que o organismo esteja distribuído em várias áreas geográficas, para que ele possua vários gêneros adaptados, possua várias espécies adaptadas naquele ambiente. Porque isso é uma coisa gradativa e a adaptação ela acontece num período muito longo, não é num período curto. O que não pode acontecer nas temperaturas induzidas. O organismo pode ser induzido ali, mas é necessário induzir muitos organismos, uma população muito grande, por muito tempo, onde a gente vai ter várias gerações, e essas gerações elas vão, num período muito longo, ganhar essa diferenciação filogenética. E de forma induzida, isso é muito, muito difícil. E se a gente não tem, durante essa adaptação, a temperatura, a gente não ter uma mudança fisiológica, uma mudança filogenética, não vai ser eficaz a questão da sobrevivência dos organismos.